É muito aquele exercício que o Berloff fala, não sei se vocês viram um story, foi no story que ele falou. Não foi, foi ontem na pregação? Teve um dia que ele pregou aí, enfim, quinta-feira. E ele falou sobre os intervalos ali na história de Jesus com Herodes, e nesses intervalos ele produziu algo assim, né? Ele imaginou algo e fez uma ação, né? Eu achei isso sensacional, porque é justamente esse exercício que foi feito na produção do texto da oralidade, da passar oral para o escrito. Hoje, eu tinha eu tentei conectar duas aulas em uma, né? Falar um pouco sobre a patrística, né, dos principais atores da patrística e falar do Concílio de Nicéia, para a gente encerrar esse módulo, e depois eu vou abrir para vocês, né, no grupo lá, para a gente pensar o que vocês querem depois disso. A gente continua com história, a gente pensa em outro tema, né? Estou aberto a sugestões para a gente construir novas aulas aqui. Vamos lá. Quando a gente pensa patrística, né, a gente aqui, por exemplo, todo mundo aqui, pelo menos eu acho que a maioria é evangélico, né, é cristão de tradição evangélica, né? Por que eu falo isso? Porque tem a tradição católica, né? Tem a tradição protestante, tem a tradição evangélica, que surge ali no século XX. Né? Eu, pelo menos, sou de tradição evangélica. Só que tudo que a gente produz como teologia ao decorrer do tempo teve um início. E hoje acho que a gente vai passar um pouco por isso ali, e vocês vão entender o rolê. Primeiro, pensando em patrística, patrística, quem são esses caras? São os pais apostólicos, né? São aqueles que, de fato, a história vai nos dizer que receberam, né, a chave, né, de continuidade da mensagem do Evangelho, da continuação da igreja, de preservarem a doutrina, né, de Jesus, né, e tal. E a gente teve na história do cristianismo 32 doutores, né? E desses 32 doutores, na verdade, a gente teve algumas mulheres nesse meio que sofreram um apagamento absurdo histórico, porque não são contabilizadas como, por exemplo, mães da igreja. E quando a gente sabe que existem estudos hoje de arqueologia, onde foram escavados atas de igrejas do primeiro século, onde que a maioria esmagadora desses membros eram, além de serem mulheres, né, eram pastoreadas por pastoras, né? E esses nomes não aparecem na história, né? Só com um estudo mais aprofundado. Então, desses 32 doutores, a gente tem 17 padres, né, conhecidos como os notáveis, os que produziram muita teologia do que a gente respinga muito hoje na gente, né? Então, eu queria citar aqui para começar para a gente, e depois eu vou estar disponibilizando no grupo lá ainda hoje um livro em PDF que vai tratar exatamente sobre essas figuras que eu vou falar aqui e de tantas outras. Quem quiser depois pegar no grupo lá, fica à vontade. O primeiro que eu queria falar, eu até, se alguém já tiver ouvido esse nome, pode sinalizar aí para mim, é São Clemente Romano. Alguém já ouviu falar de São Clemente Romano? São Clemente Romano, ele é o primeiro pai apostólico, primeiro considerado pai apostólico. Ele foi também o primeiro papa, né, instituído pela Igreja Católica, quando o cristianismo se torna cristandade, né, ali pelo final do século II, século III. E ele foi um dos grandes responsáveis por produzir muitos escritos, né, do cristianismo. Ele foi, na verdade, o segundo escrito mais importante, né? O primeiro, ninguém sabe o autor, de fato, quem escreveu, se chama Didaquê. Alguém já ouviu falar da Didaquê? A Didaquê é o primeiro escrito, eu tenho até em casa esse livro da Didaquê. São doutrinas, né, produzidas no final do primeiro século. O primeiro escrito, né, vamos dizer assim, pós, não tinha nem Bíblia ainda, né, mas pós os escritos considerados inspirados, né. Esse livro até entrou em discussão se ele entrava ou não no cânon sagrado. Né? Quase que entra, não entrou. Ainda bem que não entrou, porque eu acho ele muito conservador e muito chato. Acho que a igreja brasileira seria pior do que é hoje se essa Didaquê tivesse entrado de fato na Bíblia, né? Porque as pessoas vão falar que é inspiração divina e iam seguir aquilo ali. Logo depois da Didaquê, tem esses escritos, né, de São Clemente, que são muito famosos e tal. E outro camarada, né, que a gente tem aqui conhecimento é o Santo Ambrósio de Milão. Alguém já ouviu falar? O Santo Ambrósio, ele é responsável, eu acho, até por uma ideia
que a gente tem muito hoje em dia, que é muito fundamentalista, por exemplo, né? Que é essa ideia que a gente encontra nas religiões monoteístas, que é as religiões que creem num Deus único. Geralmente o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, né? Que tem essa ideia do Deus único, né? Isso é um grande problema, né? Aliás, né? Porque se você for estudar as religiões que têm panteão de deuses, né? Tem outros deuses, são religiões que quase não têm conflitos entre si. Já as religiões que são monoteístas têm muito confronto com outras religiões, porque desconsideram os deuses alheios, o nosso Deus é o único verdadeiro. Santo Ambrósio foi o que escreveu, né, muito sobre essa ideia de que a igreja, no caso a Igreja Apostólica Romana, era a única representante oficialmente de Deus na Terra. Ninguém poderia falar de Deus se não fosse de dentro da Igreja Católica, né? Por que eu estou falando sobre essas características de escrita desses pais apostólicos? Para a gente começar a entender como se foi formando esse pensamento cristão, por exemplo, né? A gente pode falar que é da intolerância religiosa, que a gente considera religiões de outras religiões são falsos, e pior ainda fala que são demônios, né? Então essa ideia já vem de muito antes, essa ideia de que só a igreja detém o monopólio de Deus, né? A igreja não é de Deus, mas Deus é da igreja, né? Então a gente pode responsabilizar Santo Ambrósio de Milão por isso, né? Um outro camarada que eu quero citar para vocês aqui é São Jerônimo de Estridão, né? Eu não anotei aqui, mas São Jerônimo, ele é o responsável, por exemplo, por uma das traduções da Bíblia que a gente tem, né? Da tradução, por exemplo, latim. Ele é o grande responsável, a partir dos textos de Alexandria, a traduzir a Bíblia para o latim. E ele é o camarada que faz aquela mudança. Acho que o Berlocq fala muito sobre isso. A gente já viu algum vídeo dele que ele fala sobre a palavra Gehenna, Hades, né? Que foram traduzidas para inferno. Tudo virou inferno, né? Então esse Gregório, né? Ele é o grande responsável por isso, né? Quando ele escreve a Vulgata Latina, né? Que é a Bíblia no latim. E ele também é um grande responsável nos seus escritos. E agora vocês vão ter, com certeza, vão entender de onde começa a surgir o rolê da igreja hoje. Ele foi um de grande responsável pela teologia da Mariologia da virgindade de Maria, afirmando a virgindade de Maria, e ele também é um dos grandes responsáveis por essa ideia da castidade do patrimônio, de que você não pode se relacionar sexualmente antes de casar na Igreja Católica, né? E para casar na Igreja Católica você tem que ser batizado, né, na Igreja Católica, senão você era pagão, né? Você só era filho de Desculpa, Deus, Léo. claro. Essa ideia é de quem mesmo? Repete, por favor. Desculpa, me perdi na tour. Não, beleza. E é isso, galera. Pode intervir mesmo, assim, levantar a mãozinha, eu vou saber, eu paro e a galera pode perguntar. São Gregório, perdão, São Jerônimo de Estridão. São Jerônimo, né? Ele vai ser um dos grandes responsáveis por produzir muitas escritas, né? Muitas súmulas teológicas, né? Usando o próprio texto bíblico para justificar a castidade, né? As pessoas só deveriam ter relação sexual quando fossem casadas dentro da Igreja Católica, senão elas seriam pagãs e pecadoras, né? Essa ideia, vou pular um pouquinho só por causa da sua pergunta, essa ideia é reforçada, vamos botar 1000 vezes mais com Santo Agostinho, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Outro camarada que eu quero falar, eu estou falando aqui cinco pais apostólicos, como eu disse, foram 32, né? Pais apostólicos, sendo 17 eram padres, são chamados de santos padres, né, que influenciaram a igreja até os dias de hoje, influenciam com as suas teologias. O que eu queria falar agora é de São Gregório Magno, né, considerado um notável da igreja também. São Gregório foi o grande responsável por produzir muitos escritos sobre que a imersão a Deus só acontece quando há uma imersão no texto bíblico. Ele vai defender a ideia de que a gente só se relaciona de fato com Deus, só se aprofunda em Deus, se a gente se dedicar à leitura das Escrituras, né? E a gente vê até uma raiz do fundamentalismo nisso, né? Essa ideia de que Deus só pode se revelar através do texto bíblico, como se Deus não fosse muito maior que a Bíblia, né? Então, ele é o grande responsável por disseminação dessa ideia. E o curioso nisso aqui,
a gente vê o monopólio bizarro da Igreja Católica, é que São Jerônimo traduz a Bíblia para o latim, né? Só os padres, só os agentes eclesiásticos, né? Os sacerdotes que liam em latim. O povo não tinha acesso ao latim, de saber latim, nem de ler latim. E eles davam a missa de costas para o povo, né? Prática comum que você ainda encontra ainda em algumas poucas igrejas ortodoxas no Brasil, ainda tem alguma coisa ou outra, né? Isso vai mudar muito depois do Vaticano II, do Concílio do Vaticano II. Mas, enfim, a questão é, ou seja, só o sacerdote, na concepção de Gregório Magno, que conseguiria se aprofundar em Deus. O povo não pode se aprofundar em Deus, porque o povo não lê latim e não tem acesso ao texto. Ou seja, eles detinham o monopólio do conhecimento sobre Deus, e só eles eram dignos de se aprofundar no conhecimento a Deus, né? Isso lá na Reforma, no século XVI, muda, né? Mas, enfim, ele é o grande responsável por esse pensamento, né? E outro camarada, para encerrar essa parte desses 5 pais apostólicos, é o Santo Agostinho de Hipona, né? Santo Agostinho, provavelmente, na história do cristianismo de 2000 anos para cá, Santo Agostinho e Tomás de Aquino são os grandes teólogos da igreja no mundo, porque foram os que mais influenciaram toda a teologia que a gente tem, toda a cultura, toda a história do cristianismo, foram esses 2 teólogos. Santo Agostinho de Hipona, um fato curioso sobre ele é que Hipona é uma cidade no continente africano, né? Agostinho era um teólogo negro, né? E a gente tem outros teólogos negros, por exemplo, não está aqui anotado, mas o grande responsável, por exemplo, pela alicerce dessa doutrina da Trindade, por exemplo, que a gente sabe que não é bíblica, né? Tá mais no lugar da fé e da teologia, da crença, do que propriamente no texto, porque o texto não consegue provar por si só a ideia de Trindade, e a gente sabe que essa ideia foi levantada para poder fazer o cristianismo se conectar com os pagãos, porque acreditavam em vários deuses, então transformar Deus facilitava o rolê, né? Agostinho. Léo, pastor, Léo, rapidinho. Esse Agostinho que você está falando é o mesmo Agostinho que a gente conhece do Império Romano, que ele era, Provavelmente. ele era negro mesmo? É isso? Sim, Agostinho era de Hipona, assim como outros que eu não coloquei aqui, mas são considerados pais apostólicos também, que vieram da África, né? Até porque a filosofia grega, né? A filosofia grega, a gente aprende na escola que a filosofia começa no berço da Grécia, né? Quando na verdade os principais teóricos, né, filósofos gregos, eles passam anos, né, de 10 a 12, 13 anos na África aprendendo filosofia e trazem para a Grécia, né? E a história não tem esse revisionismo histórico e inicia a história da filosofia na Grécia antiga, quando na verdade a filosofia começa no continente africano. Então, a gente tinha, por exemplo, eu não coloquei aqui, mas vamos ver aqui outro pai apostólico aqui que era africano, Orígenes, era africano, é de Cartago, também é uma cidade no continente africano. A escola de Cartago foi responsável, por exemplo, pela leitura da Bíblia com alegoria. O que eu faço hoje, por exemplo, em pegar um texto bíblico e transformar numa alegoria, isso já era feito lá no século III por esse pai apostólico, né? Por Orígenes. Mas, enfim, isso também é apagado historicamente, porque a gente parece que o cristianismo surge branco e não é esse o rolê, mas, enfim, eu não vou tratar disso aqui hoje. Mas o Agostinho de Hipona, queria falar umas curiosidades sobre ele. Ele é o cara que mais escreve e reforça a ideia de pecado original, por exemplo, né? De que todos são pecadores, todos estão afastados de Deus por causa do pecado original e todos necessitamos de um sacrifício para sermos salvos, né? Essa ideia é reforçada muito com Agostinho. Agostinho também reforça muito a ideia da predestinação, que a gente vê depois lá no século XVI com João Calvino, com os calvinistas, né? E Agostinho vai também defender a ideia do destino planejado de Deus. O que é o destino planejado de Deus? É o fato de que Deus já determinou a tua história. Então, se você é um predestinado, você é um salvo. Se você não é um predestinado, você não é salvo. Aquela ideia dos calvinistas, que Calvino se inspira em Santo Agostinho para produzir a sua teologia. Embora a predestinação de Calvino é diferente de Santo Agostinho.
né? Santo Agostinho fala de uma dupla predestinação, Calvino não, mas isso aí é um rolê para um outro dia. Santo Agostinho é o autor daquele livro famosíssimo, né, que eu tive o desprazer de ler, chama Confissões de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, ele era considerado também um monge depravado, né, porque ele pregava uma santidade exacerbada, ele pregava a ideia da castidade, né, de uma negação da nossa pulsão sexual, por exemplo, que era pecaminosa. Isso vem da filosofia platônica, né, separação do corpo e matéria. O que não é palpável, não é tangível aqui do mundo físico, é divino. E o que é palpável como o nosso corpo é pecado, né? A ideia vem de Platão, e ele era um teólogo platônico, Santo Agostinho. Então, essa ideia muito forte que a gente tem dos evangélicos, por exemplo, de não pode ir numa praia, às vezes, usar um biquíni, né? De que você não pode ir um monte de coisas, né? De questões morais, por exemplo, vem dessa ideia, né? De Santo Agostinho, platônica, né? Santo Agostinho era um cara que, no livro Confissões de Santo Agostinho, eu, enfim, recomendo quem quiser ler, leia, né? Ele fala várias vezes que ele ia para o prostíbulo, né? Para as tavernas, né? Se relacionar com prostitutas e tal, e depois ele ia para o martírio de se torturar por esse pecado, né? Freud explica, né? Ele estava recalcando o desejo, né, sexual dele no inconsciente, o desejo de falar, é intrínseco à nossa humanidade, e ele negava isso e não conseguia, né? Por isso que a igreja evangélica é cheia de tarados, por exemplo, né? Que a gente mais vê homem na igreja evangélica, por exemplo, aquele lance do homem com a questão da pornografia e tal, né? Eu até acompanho um caso atualmente, na verdade eu acompanho a mãe de uma pessoa que o filho foi evangélico, né? Foi preso por pedofilia, né? Estava num grupo de Telegram compartilhando fotos e vídeos de menores de idade, foi preso, foi condenado, né? E eu atendo a mãe dele, que está sofrendo muito com esse processo, né? Se culpando aonde foi que eu errei, e na verdade não tem a ver em nenhum momento com ela, né? Tem a ver com toda essa produção dessa religiosidade opressora e negadora, castradora das nossas sexualidades, né? Tem influência em Santo Agostinho, e tem influência lá em São Jerônimo, né? Dá vontade de falar, às vezes, na consulta assim, irmã, calma, a culpa é de São Jerônimo e de Santo Agostinho, né? Mas, enfim, não é o meu trabalho, né, fazer isso. Então, Santo Agostinho é esse camarada, como eu disse, que influenciou e influencia até hoje a nossa teologia. Muita coisa do que você crê hoje, né? Às vezes a gente não tem nem ideia, foi aprendido com o pai, com a mãe, ou cresceu na igreja, tem influência de Santo Agostinho, com certeza, né? Influenciou a nossa teologia demais. Influencia, como eu disse, até hoje, né? Um dia eu me aprofundo nisso com vocês, né? Eu citei Tomás de Aquino, mas não trouxe ele aqui para o rolê, né? Por exemplo, a ideia do Deus branco europeu, modelo único, vem de Tomás de Aquino, né? Numa bula teológica para os saxões, mas, enfim, não anotei isso, não vou falar sobre isso. Esses são os 5 mais famosos da patrística, né? São os que produziram escolas teológicas, escritos teológicos que influenciaram nesses 2000 anos de cristianismo, foram esses camaradas. Aí a gente consegue perceber que, tipo assim, que merda, hein, Léo? Que merda, né? Mas, enfim, é isso. E eu queria, indo para a segunda parte da aula, né? Como teve um dia que eu não pude dar aula, eu ia trazer só a patrística e depois que eu ia trazer o Concílio de Nicéia, mas eu acabei juntando tudo numa aula só. Né? O Concílio de Nicéia, ele acontece na Ásia Menor, ele vai acontecer em Constantinopla, né? Cidade ali de Constantino, né? Constantino é genial, né? Sabe aquele, tem uma animação que é sobre o gênio do mal, não sei o nome, chefinho, enfim, não sei. Constantino consegue mudar toda a opinião pública do cristianismo, né? Porque era um tetrarcado, eram 4 imperadores, e Constantino consegue, se convertendo ao cristianismo, se tornar um imperador único, porque ele ganha toda a opinião pública dos cristãos que tinham crescido demais na cidade de Roma, em Constantinopla, e ele alicia, né, um grande nome do cristianismo chamado Eusébio de Cesareia, que é o grande historiador cristão que a gente tem,
Aliás, se a gente cresce na igreja ouvindo, por exemplo, como os apóstolos morreram, a gente viu alguém falando, né? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo porque não achava-se digno de ser crucificado igual a Jesus. Quem nunca ouviu isso, né? Como é que a gente sabe disso se isso não está na Bíblia? Né? Como é que a gente sabe como os outros apóstolos morreram se não está na Bíblia, né? O responsável é Eusébio de Cesareia, né? Depois eu mando no grupo lá a foto do livro dele, da capa, né? Ele é um grande historiador, um dos grandes responsáveis. E ele viveu no momento de intensa perseguição da igreja, mas em um momento da história ele para de ser perseguido e consegue ter uma vida boa, porque ele faz um acordo com Constantino, como ele era um cara muito ouvido por todos os cristãos da época, Constantino compra ele e ele faz um livro dizendo que Constantino teve uma revelação de Deus, que ele é o novo Moisés que veio libertar o povo da perseguição, e narra uma cena apoteótica, tipo, o céu se abre, aparece uma cruz no céu, e Constantino adota a cruz como símbolo do cristianismo, e todo o povo, é igual o Bolsonaro, quando falou assim, o Messias, Salvador, e o povo evangélico abraçou. Você vê como é que essas coisas acontecem já há muito tempo na história do cristianismo, né? A gente abraçar esses papos falhados aí. Então, Constantino se torna imperador único, e ele, por conta de todas as divisões, isso eu falei na primeira aula, o cristianismo a gente romantiza nas suas origens como se fosse uma igreja hegemônica, em harmonia. Ao contrário, é uma igreja que vivia em conflito, vivia com questões teológicas, né? E isso também estava acontecendo no tempo de Constantino, então ele organiza o primeiro concílio ecumênico da igreja cristã, oficial, bancado pelo Estado. Constantino financia esse primeiro concílio, né? Por que eu digo primeiro concílio ecumênico? Porque o primeiro concílio, talvez que a gente possa chamar, seja aquele que Paulo vai até Jerusalém falar com os apóstolos, né? Quando a sua autoridade apostolar estava em dúvida, né? Eu posso dizer que esse foi o primeiro concílio da igreja para as lideranças, mas o ecumênico é o de Nicéia. E agora eu vou falar uma coisa para vocês, né? Acontece no ano de 325, e se a gente hoje crê no que a gente crê, é por causa desse concílio aí. Ali foi decidido o que a igreja iria crer dali para frente, né? E a gente abraçou o papo. Eu separei só uma temática que foi a mais importante desse concílio. Não foi nesse concílio, você vai ler muita coisa assim na internet. O concílio de Nicéia foi onde instituiu, fechou a Bíblia, o cânon sagrado. Mentira. Isso acontece depois, no século V, século VI, né? Mas o que acontece ali? Ali havia uma disputa sobre a chamada heresia de Ário. Quem era Ário? Ário era um diácono da Igreja Cristã de Roma que ganhou uma notoriedade enorme por conta de pregar que Jesus não era Deus. Aí isso tomou uma proporção tão grande que esse foi o principal tema do concílio, né? Que consistia, por exemplo, a controvérsia ariana, né? Que é uma cristologia, né? Porque era a respeito da divindade de Jesus. Ele acreditava que a partir da ideia dele, né, do Logos, para quem não sabe, essa ideia filosófica do Logos, que é a força geradora de todas as coisas que os gregos pregavam, e o apóstolo João vai falar isso na Bíblia, que Jesus é o Logos, né? Ele usa da filosofia grega ali para poder, né, falar de Jesus. Jesus é essa força motora que cria todas as coisas. Ele dizia que Deus era único, o Todo-Poderoso, e jamais um homem como eu e você poderia ser Deus, né? E na doxologia, que é uma palavra até engraçada, que significa dentro do cristianismo, na filosofia, se eu não me engano, doxologia é sobre a compreensão superficial da realidade. Isso na filosofia grega, mas no cristianismo ela ganha uma outra conotação litúrgica, né? A doxologia era a questão da doutrina da oração. A oração deles era o seguinte: glória ao Pai pelo Filho no Espírito Santo. No final ele falava, pelo Cristo Senhor nosso, né? E ele vai dizer que essa oração que ele fazia
é para mostrar que Jesus era inferior ao Pai. Jesus era inferior a Deus. Jesus não tinha possibilidade de ser Deus. Ele mostrava na própria Bíblia vários textos de Jesus em oração, conversando com Deus, mostrando que Jesus estava a serviço de Deus, que Jesus não era Deus. Né? E isso gerou um grande problema no cristianismo naquela época, tendo que ser resolvido no concílio. Né? E o que acontece nesse concílio? O que acontece até os dias de hoje? Por exemplo, Ário não era um sacerdote, não era um pastor, um bispo, ou seja, ele não foi convidado para o concílio de Nicéia. Ele não podia ir lá defender a sua tese. Aí ele envia o seu pastor, que vai defender a tese, e só que todos esses pastores, né, eles são... A igreja de Roma é considerada a principal, a igreja de Jesus, né? Eles são retirados de suas funções. Todo pastor, bispo, que defendesse a ideia de que Jesus não era Deus, foi destituído do seu cargo, da sua função, e foi substituído por outros sacerdotes que criam que sim, que Jesus era Deus. Ou seja, não foi um concílio democrático, né? Que aqueles que defendiam a ideia não tiveram fala, não puderam falar, se expressar. Isso foi discutido e foi condenado como heresia, né? A ideia de que Jesus é realmente Deus, né? Então a gente percebe aí que o fato da gente hoje, por exemplo, a Miriam, né, talvez concorde comigo, que é uma pessoa que gosta do Jesus histórico, né? E no próprio estudo do Jesus histórico, né, vai afirmar que existe a diferença do Jesus histórico e do Jesus mitificado, Jesus Deus. Não é a mesma coisa. Né? Que essa ideia já é bem antiga, de pessoas que defendiam, por exemplo, essa ideia de que Jesus não era Deus. E a gente aprendeu a crer nisso a partir do Concílio de Nicéia, de fato que ele era Deus, né? Como regra. As pessoas criam pela fé. Começaram a crer como doutrina, que é passada de pai para filho e pererê. Esse Ário ele sofre várias condenações após isso, até chegar o momento do exílio, onde ele acaba morrendo. E foi conhecido como a controvérsia ariana. Né? E houveram muitas controvérsias dentro do cristianismo, que depois foram discutidas em concílios. Né? Vou até dar uma aspa aqui para dar um exemplo. A gente tem, depois do século VI ou VII, o concílio de Marco, por exemplo, concílio católico que reúne todos os bispos dentro do cristianismo. Ali foi decidido que o dízimo voltaria para a igreja, por exemplo. Até o século VI, VII, VIII ali, o dízimo não era uma realidade na igreja cristã católica, por exemplo. O dízimo retorna como uma doutrina e o dízimo não poderia ser endro, cominho ou hortelã, não poderia ser alimento. Ele volta como doutrina e o dízimo tem que ser dinheiro. Né? E a gente vê hoje muito evangélico defendendo a unhas e dentes a questão do dízimo, né? E isso é uma construção histórica, né? Esse retorno do dízimo é decidido em concílio também, né? Mas a grande questão eu acho que eu trago aqui para essa aula, eu já estou caminhando aqui, daqui a pouco vai dar 9, né? Para a gente poder abrir e trocar uma ideia, é de que muito da nossa crença, muito da nossa teologia, né? Ela tem um ponto inicial de onde ela surge. E quando ela surge a partir de um contexto. Toda teologia é contextual. Né? Por que a teologia na Europa vai tratar mais da questão da transcendência da alma, do espírito, e não das questões do corpo aqui e agora? Porque ela surge num contexto de opulência econômica, onde a preocupação daquelas pessoas ricas era que se depois que ela morresse, ela vai continuar com os privilégios dela. Ela ir para o céu. E quando a gente chega na América Latina, que as pessoas estão passando fome, a grande questão da teologia ali é o corpo, o ser humano na sua integralidade. Né? A gente percebe que toda a teologia surge dentro de um contexto específico. Né? E a gente bebe dessa teologia, querendo ou não. Todos esses camaradas que eu citei aqui da história do cristianismo, citei alguns deles, influenciam na nossa vida. Né? Eu atendo não atendo, na verdade, né? Ele pediu para ser atendido por mim, mas eu não sei se vai acontecer, porque não é um rolê, nosso trabalho não se baseia muito nisso, enfim.
eu tenho uma pessoa lá no CAPS que ele tem chamado toque religioso. Eu nem sabia que isso existia. Porque ele cresceu na igreja evangélica, uma igreja super fundamentalista, e ele tem essa ideia de que, literal, de que, por exemplo, se ele olhar para uma pessoa, uma mulher na rua, ele desejar, ele deveria arrancar o próprio olho. Ele entende isso de forma tão literal que ele, quando olha uma mulher na rua e acha bonita, enfim, deseja aquela mulher de alguma forma, ele tem uma forte crise de ansiedade, porque naquele momento ele está desagradando a Deus na cabeça dele, e ele tem fortes crises mesmo, né? Ele tem aquela ideia fixa de que ele tem que ser testemunho vivo de Deus, então não cabe a ele nada da carne, como ele chama, né? Ele tem fortes crises que desencadearam vários transtornos psicológicos, tanto que ele é um paciente do CAPS hoje, né? Para a gente ver como esses atravessamentos, né, de teologias que surgem em um momento específico da história, em um contexto específico da história, tem esse poder de influenciar a nossa vida, a nossa psique. E só um detalhezinho para a gente encerrar aqui, nesse concílio participou como ajudante, alguém que estava ajudando ali a galera a organizar o evento, um diácono, né, chamado Anastásio. Anastásio é uma figura que vai se tornar extremamente importante na história do cristianismo mais para frente, sendo o maior responsável, né, do fechamento do cânon bíblico, né, um dos grandes entusiastas de que isso de fato acontecesse, essa hegemonia de um livro único para todos, né. Eu até comentei sobre Marcião numa aula passada aí, né, quando a questão de Marcião, Anastásio é o grande considerado o herói da fé que impede essa loucura de Marcião e tal, e ele vai se tornar um notável na história do cristianismo, mas nessa época ele era um diácono, né, participando do concílio de Nicéia. Eu queria abrir aqui para a galera, né, a gente fez aqui um panorama, né, a gente fez algo bem superficial de cima para a gente entender um pouco do rolê. Como eu disse, eu vou disponibilizar, depois que a aula acabar aqui no grupo, um livro em PDF que tem todo detalhado desses pais apostólicos, né? E depois eu mando um PDF também contando sobre o Concílio de Nicéia também, bem detalhado para quem quiser ler, estudar sobre, porque muitas coisas foram discutidas ali que não vão caber no tempo aqui. Mas é isso, galera. Eu queria estar fechando o microfone aqui, tá abrindo para quem tem alguma dúvida ou o que reverberou em você, nisso você lembrou de alguma coisa, quer falar aqui, você vai ficar à vontade agora, ok? Pode falar, Watson, não tem mediador, não. Aqui nós estamos subvertendo, aloprando. Fala, Maltrapilho. Então, foi São Jerônimo que instituiu o celibato clerical ao membro do clero? Não? Essa questão Então, surge depois, surge posteriormente, né? Ela surge por conta de que se tornar cristão se tornou uma conveniência no Império. Por exemplo, se você cometeu um crime, você podia ser julgado pelo Império Romano e você com certeza seria condenado à morte. Mas se você fosse um cristão, e já que o Império agora era um Império cristão, você era julgado pela Igreja. Então, as pessoas perceberam que era uma forma de você ter alguns privilégios se tornar cristão. Então, começa a pessoas agregarem a religião e, na verdade, não se converteram, não estavam nem aí para nada, mas se diziam cristãs para ter essa possibilidade. É o que acontece. Isso virou um motivo, né, de ser cristão e ser sacerdote, de você enriquecer. Você se tornava um padre e você enriquecia. Né? A gente vê a figura, o arquétipo do Papa, por exemplo, cercado de ouro, coroa, né, pedras preciosas. Então, quando esse padre se desvinculava da igreja, ele levava a sua fortuna contigo, né, tirando essa fortuna da igreja. Então, a igreja ela tem uma explicação teológica que não é verdade, para dizer que o padre não poderia se casar, não poderia ter relação, porque esse recurso, essa herança do padre não podia passar para a família, para o filho, como a lei dizia. Então, os padres são proibidos nesse momento, mas isso acontece bem depois, né? Não é com São Jerônimo, não. Ele defendia uma ideia teológica
influenciou, com certeza, esse rolê, mas não teve a ver com o celibato dos padres e tal, não. Isso surge depois na história. Então, o Clemente, o Clemente Romano na verdade, é considerado o segundo Papa, segundo a Igreja Católica, né? Que eles consideram o apóstolo Pedro como um primeiro Papa, e basicamente ele sucedeu a ele, se eu não me engano. Correto, correto. Na tradição católica apostólica romana, Pedro é considerado o primeiro papa por causa daquele texto que ele fala que ele é a pedra, né? Vai alicerçar a sua igreja e tal, mas isso é tradição, né? Quando eu disse que Clemente Romano foi o primeiro papa, eu digo do primeiro papa oficializado dentro da cristandade, onde a gente tem documentos mesmo mostrando que ele foi um papa, né? A gente não teria um documento provando que Pedro foi papa, porque Pedro não foi papa de nada, né? Mas a tradição está corretíssimo, né? O papado seria uma sequência, né, de Pedro em diante, né, sucessores e tal, mas oficialmente em documento foi Clemente Romano, mas está certo, a tradição vai dizer que foi Pedro mesmo. Aí, Santo Agostinho, né, antes de se tornar um santo, ele tinha uma mãe que também foi canonizada como santa, né, que é a Mônica, e ele era um moleque piranho. Ele é bastante mulherengo e tal. Enfim, só foi se converter depois quando a mãe morreu. E ele também influenciou muito Martin Lutero, já que Martin Lutero era monge agostiniano, aquele negócio da salvação pela fé, a salvação pela fé, só em Cristo, esses negócios aí. São muito Martin Lutero. E a Igreja Católica também já proibiu os seus fiéis de ler a Bíblia através do Concílio de Tolosa. Não sei se tu ouviste falar. Acho que só foi revogado no Concílio Vaticano II, se eu não me engano. Enfim, é só isso. Eu não comentei sobre essas coisas porque reforma está lá na frente, século XVI, mas Martim Lutero era monge agostiniano, sim, né? Ele era da Ordem de Santo Agostinho, e Santo Agostinho influencia muito a sua teologia, como o próprio filósofo Erasmo de Rosterdã também, considerado, talvez por alguns, né, no início do movimento iluminista, como um pré-reformador, né, pelo menos nas ideias, que influenciou muito Lutero. Lutero traz muitas ideias na sua teologia luterana, na sua teologia reformada de Santo Agostinho mesmo, traz muitos pontos. Não foi no Concílio de Toronto, não houve uma liberação das pessoas lerem a Bíblia, né? Nunca existiu Não é essa liberação. Não é Toronto, é Tolosa. Então, mas nunca existiu na verdade essa possibilidade, né? Porque em Lutero, a grande questão em Lutero é justamente o livre exame para todas as pessoas, né? Onde Lutero traduz a Bíblia, né, do latim para o alemão, né? E as pessoas não tinham acesso porque também não tinham instrução. Além de ser algo destinado ao clero, as pessoas não tinham instrução para poder fazer essa leitura no latim, porque só quem aprendia latim era os sacerdotes. Mas na reforma que isso vai começar a mudar. A gente tem pré-reformadores como John Hus, por exemplo, na Inglaterra, que começou com esse processo 100 anos antes de Lutero a pegar a Bíblia e começar a rascunhar no inglês britânico ali algumas coisas e divulgar para o povo, e isso levou ele para a fogueira depois, né? E ali é o início do que via ser no futuro a Bíblia King James, né? Que a gente tem, que é uma bosta, né? Mas a gente tem, né, com John Hus, mas sempre foi um grande problema essa questão do acesso às pessoas ao texto, né? Mas é isso. Martin Lutero é considerado o pai da língua alemã, por conta da tradução que fez da Bíblia. Aquele negócio da negócio, máquina de Gutenberg. Enfim, que Catedral. ele. Hã? Catedral. Eu não sei se ele é considerado pai da língua alemã, sim, a língua alemã já existe muito antes dele, né? Até porque ele é anglo-saxônica, ela vem muito tempo, mas a primeira tradução que a gente tem da Bíblia do latim para o alemão foi feita por Martim Lutero, e depois, se eu não me engano, a gente passa por 16 traduções, né, em questão de idioma, até chegar no português, né, que quem começa a traduzir é aquele famoso padre, enfim, Ferreira de Almeida, sei lá,
Não acho que foi ele, não, mas enfim, essa é outra questão também, mas é isso. O Wallace continua, mas alguém ia falar alguma coisa? Falem com o pai. Se o pai não souber, vocês vão falar com a Thaís, porque a Thaís que é do rolê. Marcos Vinícius, meu pastor, pô, Bom aí, meu mano. Bom? Meu pastor é meu... Bom, meu filho. Fala comigo, Marcão. Alô. Fala comigo, Marcão. Não, eu tô pensando aqui, essa, toda essa Tá ruim o áudio, Marcão. Tá dando para teologia, ouvir, não. Tá ruim o áudio. melhorou? Ah, então tá. Não, eu queria saber assim, pô, tem vários nomes que influenciaram a forma como a gente hoje se relaciona com a fé, como nos define como evangélicos e tudo mais. E eu percebo assim que a maioria, na absoluta, são de referências muito ruins, assim, muito complicadas. Para nossa teologia que a gente abraça aqui na garagem, historicamente, qual nome ou nomes podem ser apontados como uma fonte inicial para chegar hoje numa teologia latino-americana, por exemplo, ou algo parecido, ou se isso não aconteceu, foi uma ruptura total na história e que só veio a acontecer mesmo de maneira moderna. Entendeu a minha pergunta? Entendi. Eu não sei se eu vou conseguir dizer exatamente, mas historicamente a gente tem um camarada chamado Bartolomeu de las Casas, né, que foi um missionário cristão, colonizador, que chega nas Américas e ele percebe que o trato com os povos originários, com os indígenas, né, era um trato desumano e ele reconhece os indígenas como sendo parte da criação, são filhos de Deus como qualquer outro. Então ele faz muitos escritos sobre isso, né? Foi um camarada que influenciou bastante as teologias modernas. Mas eu posso dizer talvez um ponto histórico assim, provavelmente, cara, as teologias que a gente tem, por exemplo, no século XVIII, XIX, a gente tem John Wesley, por exemplo, né, que apesar de ser um reformador inglês, era um cara que defendia a abolição da escravatura, né? Era um cara que eu tenho muitas questões que eu não concordo com ele, né? Ele foi um pastor anglicano, depois se torna metodista, a gente tem até a igreja metodista wesleyana, né, por conta dele. Mas eu penso, cara, que acho que o fator principal de crítica hermenêutica que a gente tem para que vai dar origem à produção teológica latino-americana, que é o que influencia a Igreja da Garagem, cara, vai surgir no século XX, cara, com os teólogos liberais alemães, né? A gente tem uma fala muito interessante antes do Vaticano II, de que antes dos teólogos, os padres, né, embarcarem nessa teologia latino-americana, era livremente bebido da teologia alemã do século XX, né? Então, eu acho que... Por que influenciou? Por causa de um método chamado método histórico crítico, onde você coloca o texto bíblico sob suspeita, né? Então, assim, eu creio que eles são responsáveis pelos grandes influenciadores da teologia até latino-americana que vai surgir, né? E por aquilo que eu falei sobre contexto, onde a gente tem na história a ebulição dessas teologias libertadoras, né? Década de 50, não só na teologia, na pedagogia, por exemplo, de Paulo Freire. A gente, década de 50, 60 ali, dos grandes movimentos sociais explodem dentro da América Latina, né? Movimentos libertários contra as ditaduras. Então, você tem uma produção filosófica, teológica, pedagógica, com esse crivo de criticidade. Então, isso vai influenciar as teologias. Influenciou os alemães na teologia, que, por sua vez, influenciaram os católicos, que depois produziram, né, com Gustavo Gutierrez, por exemplo, influenciou o Rubem Alves no Brasil,
que influencia James Cone nos Estados Unidos, quando produz a teologia negra. Então, eu acho que o grande rolê ali nessa década de 50 e 60 foram essa teologia alemã com esse recorte histórico-crítico que influenciou. E um cara que eu recomendo muito para a galera, que eu falo sem medo de errar, assim, para mim é considerado um dos maiores teólogos da história, o maior do século XX, e para mim o teólogo que eu mais gosto de ler é o Jürgen Moltmann, né? O autor do livro Teologia da Esperança, né? É o teólogo que mais me influenciou na minha teologia. Enfim, e esse cara foi convidado por Vaticano II para ser um dos teólogos que queria orientar os padres, por exemplo, né? Ou seja, o cara era um protestante, luterano, né? Isso mostra a importância de Jürgen Moltmann, Oscar Cullmann, Rudolf Bultmann, Paul Tillich, né? Que são os camaradas ali que depois de Calbart vai influenciar pra caramba a teologia, que vai dar origem a essas teologias mais contextuais, mais identitárias, né? E eu acho que eu posso estar errado, mas eu acho que é daí. Não sei se respondeu. Obrigado. E aí, gente, deu 9 horas. Alguém mais? Luiz Antônio Cardoso. Pode falar, irmão. Boa noite, Léo. Boa noite a todos, todas e todos. Léo, uma dúvida agora que surgiu é a seguinte. Antigamente você tinha esses concílios, você estava fechado num grupinho de meia dúzia de 3 e decidia tudo. Hoje, esse conhecimento ele está mais disperso, todo mundo quase tem acesso, embora nem todo mundo ainda tenha capacidade de vamos colocar assim, de captar tudo o que acontece, né? E nem a parte política, nem a parte de interesse desses assuntos. Hoje, sabendo de tudo que você trouxe aqui, tudo que tem se discutido, de como aconteceu as coisas, por que a Igreja Católica em si não tem uma revisão, um concílio mais participativo, em que se retrate de tudo que foi feito errado, de tudo que foi feito, que a gente já sabe, manipulado? Qual a posição da Igreja Católica, que acho que é a raiz da maioria, né? Isso tem alguma posição? Eles se posicionam de alguma forma? Já falaram alguma coisa? Como é que está hoje com esse Vaticano, com essas novas como se diz, informações tão fáceis, tão rápidas e tão claras, que agora ficou bagunçado, né? Porque antigamente você dominava, isso é o que eu sei, vocês não sabem nada, engole isso. Agora não é mais assim, né? Como é que está isso daí na sua visão? Luiz, assim, os concílios não eram decididos assim de 2 ou 3, né? Pelo menos o concílio de Nicéia tinha mais de 200 bispos, né? Os concílios sempre foram muito volumosos de pessoas, né? 2 ou 3 por uma população mundial, eu digo, né? Ideológico. A Igreja Católica, os concílios católicos sempre foram concílios fechados para a cristandade, para o sacerdócio, né? Nunca foi aberto ao povo e nunca será. Né? O que acontece? A gente tem uma grande revisão histórica da própria teologia católica no Concílio Vaticano II, onde a teologia da libertação vai dar aquele salto para a produção da teologia latino-americana. Né? Ali muita coisa já muda, né? Muita coisa muda nesse percurso. A grande questão é que a gente tem, historicamente, um cara chamado... como é que eu vou dizer esse nome em alemão, gente? Eu não falo alemão. Joseph Heilinger, não sei se eu falei. Não sei se a galera conhece esse camarada. Esse camarada foi um papa. Ele é considerado um dos maiores teólogos que já pisou nessa terra. E eu concordo, o cara realmente cristologia, o cara é um monstro. Extremamente conservador, né? E é um cara que sempre ditou, né, de que a teologia não deveria se aproximar do povo. E a gente tem essa grande mudança de paradigma com o Papa Francisco, né, que é um cara que é um teólogo, né, o Bergoglio é um teólogo, é o cara que produziu a chamada teologia do povo, que é uma teologia da libertação sem um pressuposto
dialético marxista, né, com uma análise da realidade, mas é uma teologia latino-americana, né, e esse cara assume o papado, né, o primeiro papa latino-americano, argentino, enfim. Então, acho que aí já tem uma mudança de paradigma muito grande. A Igreja Católica, não é o que eu acompanho, mas a gente já viu, não sei se alguém vai lembrar que em alguns momentos na história que a Igreja Católica vem a público e pede perdão por alguma coisa, né? Por exemplo, por legitimar a escravidão através de bula papal, coisas que não sei se mudam muita coisa na vida das pessoas, mas a Igreja Católica às vezes faz esse movimento, né? E a questão da acessibilidade às pessoas, cara, eu não sei se é tão acessível assim, não sei se as pessoas sabem o caminho, sim, eu não sei, né? Por exemplo, a gente, por exemplo, mal escuta falar dentro do nosso próprio campo progressista, por exemplo, que tem uma leitura mais crítica, de que a reforma começa com Lutero, mas a reforma só realmente de fato acontece depois que Lutero se casa. A mulher de Lutero é a grande responsável, na minha opinião, pela reforma ter de fato tido continuidade acontecido, mas o nome dela é apagado da história, ninguém fala da mulher de Lutero, né, que ele venha se casar. Então, não sei se a informação é tão acessível, acho que tem um monopólio muito grande das editoras, né? No Brasil, 95% da literatura cristã que a gente bebe vem dos Estados Unidos e da Europa, né? Então, a gente tem pouquíssimas editoras com conteúdo mais crítico, né? A gente tem a Vozes, a gente tem a Paulinas, a gente tem a Recriar, a gente tem a Saber Criativo. E quais são as outras? A gente tem a Loyola. Os evangélicos leem Loyola? Leem Paulinas? Leem nem a Recriar, que é evangélica. Então, assim, essas editoras, por exemplo, estão sempre à beira, tirando a Vozes, que é uma editora grande, rica, enfim, mas as protestantes evangélicas estão a ponto de fechar, por exemplo, porque o próprio público progressista não consome livro. A gente tem livros na Recriar, por exemplo, com teses de histórias da Assembleia de Deus, de forma crítica, de tudo, mas a gente não consome esse material. Então, assim, não sei se é acessível, assim, né? Não sei se essa informação chega nas pessoas, como circula, realmente não tenho como te responder isso. Mas eu não sei dizer hoje, né, os posicionamentos da Igreja Católica são a partir da sinodal, né? O Papa não manda sozinho e tenta fazer algumas mudanças, mas, enfim, nem sempre acontecem. E é isso. Eu acho que tudo que foi falado aqui não é aquele papo de assim, o Léo falou, agora a gente aprendeu, é isso. Não, é justamente para a gente desenvolver esse olhar crítico. A gente buscar pesquisar sobre isso que eu falei e me questionar mesmo. Né? A gente tem que questionar, né? Começar a pesquisar, a ler, né? E é isso. E produzir, né, aquilo que o Marcão talvez tenha falado nas entrelinhas, e produzir a nossa própria teologia dentro do nosso contexto. Eu até comento com o Marcos, às vezes, com o Vini, de que o que a Garagem Mogi fizer não necessariamente vai ser feito no Rio, porque talvez não dê certo, porque nós estamos em outro contexto. A gente vai produzir a nossa teologia a partir dos desafios que a gente vai ter aqui no nosso contexto, né? Então, acho que é muito isso, assim, né? Por mais que eu fale da história aqui, é só para a gente ter uma ideia, né? O que vai influenciar a nossa teologia, de fato, tem que ser as relações, né? Com os outros, com as pessoas, com a sociedade, com o mundo. E é isso, cara, eu acho que é isso, assim, né? Eu não sei dizer A sobre teologia pode ser a mesma, a eclésia que é diferente, né? Porque as necessidades são diferentes, né? Sim, eu recomendo, por exemplo, a gente tem um livro que é revolucionário, né? A ponto de que a Igreja Católica faz o silêncio obsequial, né? No Leonardo Boff, que ele fica um ano sem poder falar sobre nada, justamente com o livro Carisma e Poder. É um livro extremamente revolucionário. E eu conheço pouquíssimas pessoas do campo progressista, por exemplo, católico e evangélico, que leram esse livro, ou que sabem de fato que esse livro existe. Esse livro Qual está que é o entre nome, Léo? Desculpa. Carisma e Poder. Esse livro está entre os 10 livros mais polêmicos de teologia brasileira. Eu tenho os 10 mais polêmicos, né? E esse livro está entre eles, é um dos mais polêmicos, está no top 5. Polêmico porque ele traz uma eclesiologia totalmente revolucionária que a Igreja Católica, o Papa olhou aquilo e falou, meu irmão, esse maluco aqui é brabo, esse cara vai causar um problema na instituição. Tem que calar esse cara, né? Então, assim, talvez a gente tenha que se informar mesmo do livro, acessar os livros para poder produzir por si só. Não ficar no que o Berlofa diz, no que a Thaís diz, no que o Léo diz, no que o Marcos, mas a gente produzir por si só nossas próprias perspectivas, assim. Então,
Acho que é isso, né? Trabalho de formiguinha. Acho que foi então, povo. Todo mundo quer sair para beber, que eu tô ligado, né? Eu não, que eu sou evangélico, vou ficar em casa, mas... Já tomei a minha batidinha de espanhola. Aí, sobre isso. Eu vou tomar uma Coca Zero. Melhor Eu tomar vou... uma cerveja que faz menos mal para a saúde. Ainda, tá mesmo. Eu vou ver com a Thaís depois, né? Vou conversar com ela e ver com o grupo, né? Ver com vocês no grupo o que vocês... o que a gente continua a partir daqui, ou que a gente traz uma outra temática, sei lá, a igreja na América Latina, sei lá. Que a galera talvez se interessar, a gente pode talvez fazer alguns temas e fazer ali uma... Como é que é aquele negócio de pesquisa que você clica aí? Tem um negócio aí, né? Que você faz lá, a gente pode pensar uns temas, eu e a Thaís aí, e colocar para a galera, o que for mais votado, a gente talvez trabalhar em cima. Para a semana, eu vou ouvir de vocês, o que a gente continua fazendo aqui, eu vou falar com a Thaís já me direcionar. Beleza, gente? Estou aí, qualquer dúvida, né, pode me chamar lá no privado, se eu não souber responder, eu vou dar um Google. Tamo junto, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que não tenha sido tão presbiteriano, tão chato. Mas é isso, gente. Amo vocês. Vai ficar gravado, né, Thaís? Vai pro YouTube, né? E é isso. Beleza? Beijo grande, Obrigada, gente. pastor, muito esclarecedor. Amo vocês. Eu já fui, eu tenho esse problema com memória, né? Por isso que eu levanto a mão e peço para falar enquanto você ainda está explicando, porque depois eu esqueço e já vem outros assuntos na minha cabeça. Mas, assim, sinto muito não ter participado das 2 primeiras aulas e faço aqui um compromisso com vocês de sempre que possível estar, mas eu vou ter que reassistir a aula, porque eu não consegui anotar nada. Mas é isso. Gratidão, você manja pra caramba, foi muito bom. Deus abençoe. Minha internet deu uma oscilada aqui, eu tive que entrar pelo celular. Tô aqui no 4G, é o inimigo purinho, se levantando para eu não aprender. E é isso. Boa noite para vocês. Obrigado, pastor. Obrigado a todo mundo.